Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, para trazer a nossa vida bem alinhada com a vontade de Deus. A nossa vida bem, podemos dizer, no prumo, alinhada com o Senhor. E para isso precisamos conhecer a Bíblia, conhecer o Deus da Bíblia. Não apenas lendo, não apenas estudando, mas também tendo comunhão com Ele, sabendo quem Deus é, como Ele age. A Sua palavra nos revela a grandeza do Seu caráter, a grandeza do Seu poder. E no programa de hoje conversaremos sobre o Deus invencível, o Deus que é o nosso protetor. Que maravilha ter um guarda-costas tão forte, um guarda-costas invencível, que o inimigo só de olhar para ele já sai correndo. Será assim o nosso Deus? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para ouvir a sua voz e ser ensinado por Ele. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É maravilhoso saber e conhecer o nosso Deus, saber da sua grandeza, saber do seu grande amor e saber do seu grande poder. Quando nós conhecemos Deus, quando nós conhecemos a sua grandeza e o seu poder, entendemos que Deus é invencível, então não há nada que temer. Não há o que temer na presença do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Vamos ver o que a palavra nos diz aqui no Salmo 23, versículos 4 a 6, se precisamos temer algo ou não. Diz assim a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que coisa linda! É o salmo mais conhecido da Bíblia, mais decorado, o Salmo de Davi, o Salmo 23. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu passe pertinho da morte, ainda que haja sombra, e a gente sabe que essa expressão aqui, um vale de sombra, é um vale onde nós não podemos ver o final, onde nós não podemos discernir bem as coisas, onde nos sentimos inseguros e oprimidos. Ainda que eu passe por este vale, ainda que eu passe por enfermidades, por adversidades, por lutas interiores, lutas na mente, lutas por fora, lutas na família, lutas no trabalho, lutas com o meu próprio coração, ainda que eu passe por lutas, ainda que eu ande por este vale, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está conosco, o Senhor está conosco, a sua vara que destrói o inimigo e o seu cajado que nos conduz a estar sempre pertinho dele. O seu cajado como o pastor que busca a ovelhinha fujona, a ovelhinha que está se desviando e ele atrás para junto de si. A vara e o cajado do Senhor nos consolam. Nos dão firmeza, nos dão consolo, nos dão paz. E diz aqui que o Senhor prepara uma mesa para nós, uma mesa de alimento farto, de alimento sólido, de alimento que realmente vai nos trazer força, coragem, ânimo para lutar e vencer. O Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Ou seja, Deus está cuidando de nós e o inimigo está vendo. Oh, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim
Deus cuida de você. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Na linguagem do pastor e das ovelhas, ungir a cabeça estava cuidando das feridas, cuidando para que animaizinhos ou bernes ou não fizessem mal às ovelhas. Ungir é cuidar, é tratar. Ele unge a nossa cabeça. A nossa cabeça. E se usarmos a expressão bem espiritual do óleo como Espírito Santo, a nossa cabeça como os nossos pensamentos, não vamos temer mal algum. O Senhor está conosco. Então, a bondade e a misericórdia dele nos seguem todos os dias. Sabe, o Senhor sempre nos protege do mal. Sempre, sempre, sempre. Nós oramos assim na oração que Jesus nos ensinou: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do mal. E o Senhor nos protege. Olha o que está escrito no versículo de 1 a 3, nos versículos 1, 2 e 3 do Salmo 27. Este salmo maravilhoso diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uau, que coisa linda! O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É muito importante sabermos que a luz espanca as trevas. A luz é mais forte do que as trevas. Onde a luz chega, as trevas têm de ir embora. Simplesmente assim. Onde a presença do Senhor chega, o mal tem de sair. Não é sair de fininho, não. É sair de vez, porque a luz espanca as trevas. O Senhor é a minha luz. Onde há luz, há doçura, a presença de Deus. Onde há luz, você tem um entendimento das coisas que estão acontecendo. Onde há luz, não há o que temer. O Senhor é a minha luz e Ele é a minha salvação. Ou seja, o Senhor nos salva, o Senhor nos livra, o Senhor não nos deixa afogar, não nos deixa cair, não nos deixa escorregar. Ele está conosco. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Então vamos ter medo de quê? De quê se o Senhor está conosco? Muitas vezes o inimigo traz pensamentos de medo, de pânico, de pavor, coisas em nossa mente, muitas vezes pensamentos de morte. Mas se o Senhor está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. O salmista aqui, Davi, ele diz, quando os malfeitores, Davi viveu acuado pelo exército de Saul. Davi viveu, enquanto Saul, seu sogro, era vivo, Davi viveu sendo perseguido, não mentalmente, fisicamente, perseguido. Ele tinha de se esconder, ele tinha de usar de astúcia para estar no deserto, para estar nas cavernas, e esteve até no meio dos inimigos, entre os filisteus, para salvar a sua vida, para salvar a vida da sua família, dos seus pais. Davi viveu perseguido por Saul, perseguido pelos inimigos, mas ele disse: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Algumas vezes, na vida de Davi, ele esteve tão acuado que ele estava assim a poucos metros para ser alcançado por Saul e seu exército. E quando Davi não tinha para onde fugir, porque ele estava no topo da montanha e Saul estava subindo com o seu exército por todos os lados, Davi simplesmente se entregou a Deus. Será agora o meu fim? Ele sabia que não. Então, Saul recebia a notícia:
ó rei, os filisteus estão aqui lutando contra o teu povo, desce rápido com o seu exército. E Saul tinha de descer com o exército e deixar Davi para outra hora. Porque Deus estava protegendo Davi. Ah, quantas vezes Deus me protegeu e também protegeu a você que a gente nem percebeu, a gente nem soube, mas Ele nos protegeu. E nós vamos ver que a proteção de Deus é para aquele que nele confia. Quando nós confiamos em Deus, quando nós o buscamos, o Senhor nos protege. Está escrito no Salmo 91, versículos de 1 a 4. Nós lemos assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ah, como gostaríamos de ter muito tempo para dissecar cada palavra deste salmo maravilhoso, para mergulharmos em cada verdade proposta em cada frase, em cada versículo deste salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Onde é que você habita? Onde é que você mora? No medo? No desespero? Na indiferença? Na rejeição? Na mágoa? No ressentimento? Onde é que você habita? Onde é que você, para onde você vai todos os dias, quando você põe a cabeça no travesseiro? O que vem à sua mente? Você pode descansar, você pode dormir tranquilo, seguro, agradecido, ou você está turbado, perturbado, ou você está oprimido. Aqui a palavra diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo, habitar em Deus nós estamos seguros. O mal não nos atinge, o mal não pode chegar perto de nós, porque estamos em Deus. E Deus, quem pode medir forças com Ele? O seu patrão? O banco? Quem pode medir forças com Deus? Seus inimigos? Seus perseguidores? Quem pode medir forças com Deus? Sua enfermidade? As adversidades que você tem atravessado? Nada. Deus é maior. Deus é mais forte. E quem habita no esconderijo do Senhor está protegido, porque vai descansar à sombra do Onipotente. E esta pessoa, nós que estamos no Senhor, vamos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso baluarte, o nosso Deus em quem nós confiamos. Estamos abrigados, estamos seguros, e é o que o Senhor vai fazer. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, o inimigo tem posto armadilhas para nos pegar, para nos prender, para nos tirar da presença de Deus, para impedir que tenhamos vida. O inimigo põe armadilhas, pode usar pessoas, situações, circunstâncias para que a gente caia. Caia como? Sejamos atraídos pela isca do inimigo, pelo pecado, pela luxúria, pela ganância, pelo sexo, pela droga, pelas coisas deste mundo. Mas quando nós habitamos em Deus, quando nós amamos o Senhor, Ele nos livra destes laços. Ele nos mostra, isso é um laço, isso vai te pegar, isso vai te destruir. O Senhor nos livra das armadilhas do inimigo, Ele nos livra da peste perniciosa, ou seja, daquelas enfermidades que vêm como lançadas por maldições, ou Ele nos livra. Está escrito que Ele nos livra
e Ele nos cobre com suas penas. Aqui aquela figura que Jesus trouxe lá no Monte das Oliveiras, como a galinha colocando os pintinhos debaixo das asas, a tempestade anuncia, o céu está escuro, os raios, os trovões. A galinha chama os seus pintinhos e os abriga debaixo das suas asas e os protege na tempestade. Ah, quantas vezes o fazendeiro encontra, depois de uma grande tempestade, raios que caem sobre o galinheiro, que caem sobre a sua fazenda. Ali está aquela galinha morta. Mas quando ele empurra aquele corpo queimado pelo raio da tempestade, ali estão os filhotinhos, ali estão os pintinhos vivos. Ela os protegeu. Ela deu a vida por eles. Jesus deu a vida por nós. Só que Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou para estar conosco para todo sempre. Para todo sempre. Ele nos cobre. E a sua verdade é segurança para nós. Com o Senhor não há o que temer. Não há. Continuando no Salmo 91, versículos 5 ao 7, diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não te assustarás do terror noturno. Quem está no Senhor não tem medo do escuro, não tem medo da noite, não tem medo de nada. Não te assustarás. O inimigo não tem como fazer medo, porque o Senhor está conosco. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque o Senhor é luz. Ele diz que nós não vamos ter medo da seta que voa de dia, balas perdidas. Não teremos medo de balas perdidas, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Seja no meio da guerra, seja no meio das lutas, no meio de bombas, no meio de, podemos dizer assim, de disparos de metralhadoras, seja em qualquer meio de perigo, nós não teremos medo algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E a palavra nos garante o seguinte: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso aconteceu com um jovem que conhecia o Evangelho, mas não queria entregar sua vida a Jesus. E se entregou às drogas, das drogas ao crime e foi preso. E lá na cadeia sua mãe o visitou e disse: meu filho, toma aqui a Bíblia, leia a Bíblia. Eu deixei marcado aqui um salmo para você ler. E era este Salmo 91. Leia a Bíblia. E ele falou: tá bom, mãe, tá bom, mas deixou aquela Bíblia de lado. E houve uma rebelião no presídio onde ele estava, e aqueles homens maus saíram matando outros prisioneiros, e ele estava na lista de morte. E ele ficou aflito e com medo da morte, e ele pegou a Bíblia da sua mãe e disse: Deus da minha mãe, me protege. Se o Senhor me proteger, eu vou te servir. E então ele ficou agachado ali na cela, e aqueles homens passavam, era como se ele não existisse, é como se não o vissem. E morrendo gente daqui e dali, aquela rebelião tão séria. Quando tudo acalmou, foram contabilizar os mortos, e ele abriu a Bíblia que a sua mãe lhe dera neste salmo, e ele leu exatamente aqui: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele creu e se converteu. Você não precisa passar experiências tão drásticas, mas deve crer na proteção de Deus. Vamos ver a promessa do cuidado de Deus neste salmo, versículos 8 ao 10. Diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste:
O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor diz aqui, ó, você vai ver só com seus olhos. Você não vai participar de nada, você vai só ver o castigo dos ímpios. Foi o que aconteceu com aquele moço. Ele somente viu tudo o que estava acontecendo, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor quem nos protege. Quando fazemos de Deus o nosso abrigo, a nossa morada, Ele nos protege, porque somos guardados pelo Senhor e Ele envia os seus anjos para nos guardarem. Versículo 11 ao 13 deste salmo maravilhoso, Salmo 91 diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Que coisa linda! Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Cuidem dele, cuidem dela, cuidem, que mal nenhum lhe aconteça. Eu sei que enquanto estamos aqui falando a palavra de Deus, há guerra espiritual. Talvez guerra aí na sua casa, talvez o inimigo tentando destruir sua família, destruir a sua vida, destruir seus filhos, destruir o seu relacionamento conjugal. Mas Deus aí está. Se você olhar, se você buscar, você vai ter vitória no Senhor. Mas é isso, confiar nele. E Ele envia os seus anjos, existe batalha espiritual. Mas não somente o Senhor nos dá vitória nessas batalhas, mas vêm as bênçãos àqueles que se refugiam em Deus. Vamos ver que tipo de bênçãos? Versículo 14 ao 16 diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa linda! Não existe nada mais maravilhoso do que servir ao Senhor, amar ao Senhor, crer no Senhor, ter Deus como nosso Deus. Eu tenho muita pena de pessoas que se dizem ateus, agnósticos. Eu não creio em Deus, porque a falta de fé dele não vai ter nenhuma interferência na existência de Deus, no agir de Deus. Mas ele estará perdendo estas bênçãos. Que bênçãos? De poder invocar o nome do Senhor, de poder estar guardado por Ele e ter experiências maravilhosas com Ele, com seus anjos, com a sua palavra. Ele nos dá longevidade e a salvação. Significa que a nossa vida agora é eterna. Cada dia tem significado, cada minuto tem valor. E Ele nos dá a sua salvação. Você já é salvo? Seu nome já está escrito no livro da vida? Você tem certeza de que se morrer agora, irá para os céus? Não tem não? Que tal orar? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração para Ti. Perdoa os meus pecados, lava-me, Senhor, purifica-me de todo mal, dá-me um coração puro na Tua presença, encha-me com Teu Espírito Santo e dá-me da Tua graça, para que o meu nome esteja no Teu livro como salvo, para que o Teu Espírito Santo habite em mim e me dê santidade, pureza,
o perdão dos meus pecados. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu. Eu, a minha casa, minha descendência, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego a Ti. Hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Deus está conosco, Ele entrou em sua vida e tudo vai ser diferente. Ser guardado pelo Senhor, abençoado por Ele e cresça espiritualmente, lendo a palavra, orando e tendo comunhão com Deus. Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.